Olá! A partir de hoje começa a retrospectiva do Justiça para Todos. Você vai acompanhar uma série de programas especiais sobre o Dia Nacional de Mobilização promovido pela JUF no final do ano passado em favor da simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Nas sessões e subseções judiciárias de todo o país, magistrados realizaram palestras e concederam entrevistas para esclarecer à sociedade aspectos da realidade funcional, em especial em relação a direitos e prerrogativas dos magistrados federais. A mobilização dos juízes foi realizada durante a Semana Nacional de Conciliação e, por isso, teve como tema "Conciliar é legal, a simetria é constitucional". Confira como foi o discurso de abertura do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Estamos aqui hoje em virtude do decidido em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no último dia 12, durante nosso 27º Encontro Nacional. Os juízes federais decidiram pela realização nesse dia 1º de dezembro, durante a Semana Nacional de Conciliação, do Dia Nacional de Mobilização dos Juízes Federais Brasileiros, que tem por slogan: conciliar é legal, a simetria é constitucional. Além de chamar a atenção para a importância do trabalho dos magistrados em prol da conciliação, os juízes federais querem sensibilizar os órgãos competentes para a importância do cumprimento da decisão tomada há mais de 3 meses pelo Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu a simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Não estamos cruzando os braços, fazendo greve ou paralisação. Estamos realizando no dia de hoje e ao longo da semana milhares de conciliações em todos os estados do país, em benefício da população brasileira e da sociedade. A nossa mobilização de hoje se baseia no trabalho. Hoje serão realizadas palestras e entrevistas, como, repito aqui, do nosso jurista, constitucionalista maior, professor Dr. Luiz Roberto Barroso, do professor Dr. Fábio Medina Osório, eminente advogado e ex-integrante do Ministério Público. Conselheiros do CNJ, teremos aqui os seus depoimentos do conselheiro Walter Nunes, do conselheiro Paulo Tamburini, do conselheiro Leomar Amorim. Presidentes de associações nacionais e regionais de representação da magistratura e do Ministério Público, aqui na Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo da mobilização que toma conta das demais seções judiciárias do país, em defesa do cumprimento da histórica decisão do Conselho Nacional de Justiça e da independência da magistratura, que para nós é tão relevante quanto a liberdade de imprensa. Não existe Estado de Direito e democracia sem imprensa livre e sem um poder judiciário independente. Muitas vezes essas garantias constitucionais do cidadão encontram-se perigosamente ameaçadas. O sistema remuneratório é central para a independência e imparcialidade dos juízes e, por conseguinte, para o fortalecimento do regime republicano. Por outro lado, um sistema de direitos condigno é essencial para atrair pessoas qualificadas para os quadros da magistratura. A Constituição de 88 eliminou as diferenças pontuais entre o Ministério Público Federal e a magistratura em matéria de direitos e prerrogativas. A Emenda Constitucional 45 mandou aplicar expressamente ao Ministério Público o mesmo regime jurídico atribuído à magistratura, previsto no artigo 93 da Carta. Existe, portanto, uma simetria constitucional entre os regimes de juízes e de membros do Ministério Público. Historicamente, o Ministério Público sempre buscou a isonomia de prerrogativas e de regime jurídico com a magistratura. Hoje, contudo, ocorre o inverso. Nos últimos anos, por conta de uma sucessão de alterações legislativas, nem sempre sistemáticas, foi reconhecida uma série de direitos ao Ministério Público e a outras carreiras jurídicas sem a necessária adequação do regime jurídico da magistratura. O judiciário tem se tornado uma carreira pouco atrativa. Muitas vezes, os nossos próprios servidores, que merecem ser bem remunerados, gozam de regime mais favorável,
recebendo vencimentos superiores aos subsídios dos magistrados. Isso é inaceitável, evidentemente. O salário do juiz não é de R$26 mil, é de cerca de R$12 mil. Daí descontados 27,5% de imposto de renda, 11% de previdência, plano de saúde, contribuições associativas e ainda plano de previdência privada, uma vez que a nossa previdência pública foi em parte tungada pela última reforma da Previdência. Essa é a verdade. É sobre esse número, 45% de nossos subsídios brutos, que temos que trabalhar. Essa incoerência acaba por produzir um resultado inconstitucional, além de causar insatisfação em setores da magistratura federal que, inclusive, não descartam paralisações e greve, a exemplo dos movimentos de juízes ocorridos na Espanha e Portugal, recentemente. É o que se tem ouvido na base da carreira, muito especialmente após as últimas declarações do ministro Guido Mantega, contra a reposição de 14,79% pretendida pela magistratura. Também não contribui para a harmonia entre os poderes as declarações do advogado-geral da União, no sentido de anular a legítima decisão do Conselho Nacional de Justiça. Tenho certeza que a advocacia pública como um todo não comunga desse posicionamento, que fere de morte o texto constitucional e nos empurra para uma grave e perigosa crise institucional. Somos 2 mil juízes federais que julgam as causas mais relevantes de nosso país, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. Uma paralisação de juízes, além de contraproducente, pois o Estado não pode se ausentar, seria muito prejudicial para o novo governo e, em especial, para o povo brasileiro. Todavia, é um risco concreto que aumenta a cada dia, infelizmente. O Poder Executivo, cujo governo logo inicia, Poder Legislativo e também o nosso Supremo Tribunal Federal precisam de sensibilidade política nesse momento, crucial para a magistratura federal brasileira. Ao reconhecer a isonomia constitucional entre a magistratura e o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, dentro de suas atribuições constitucionais, decidiu, de forma exemplar, ética e responsável, a medida não possui impacto orçamentário, pois o Poder Judiciário Federal é superavitário e possui orçamento, inclusive, superior ao Ministério Público Federal, que já recebe essas justas verbas, grifo, e as suporta há longos anos. No ano de 2009, o Poder Judiciário Federal arrecadou nas suas varas de execução fiscal 9,6 bilhões de reais, enquanto seu custo total, incluindo estrutura e pagamento de pessoal, foi de 6,1 bilhões. Foram arrecadados ainda no ano de 2009 21 milhões de reais, que retornaram aos cofres da União em forma de custas processuais, em virtude do árduo e competente trabalho dos juízes federais. É importante que se diga que o Poder Judiciário tem cumprido funções que o Poder Executivo tem deixado ao completo descaso e abandono. O juiz federal é quem determina o pagamento de aposentadorias por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, muitas vezes sonegados de forma burocrática pelo INSS. Quantas pessoas morreriam nestas filas se não fosse o Poder Judiciário Federal brasileiro? Para não dizer o caos que se encontra a nossa saúde pública. Graças a ordens judiciais expedidas por juízes federais e também juízes estaduais, a população pode realizar cirurgias de urgência e obter medicamentos indispensáveis à sua sobrevivência, que são sonegados pelo descaso governamental. E a nossa população de mais baixa renda, que litiga nos juizados especiais federais em causas de até 60 salários mínimos, após ser muitas vezes injustiçadas pelo Poder Executivo e as suas autarquias, penando em filas de espera, em filas às vezes quilométricas, que começam nas madrugadas frias da região sul e já iniciam escaldantes na região norte de nosso país. Fala-se em Bolsa Família, mas o Poder Judiciário Federal pagou a quase 8 milhões de brasileiros 18 bilhões de reais desde 2003. Beneficiando a população mais humilde, sofrida e desassistida pelo governo. E também
os juízes federais têm prendido, afrontando poderosos interesses, traficantes internacionais de drogas, políticos poderosos, líderes do PCC, do crime organizado, criminosos do colarinho branco, sonegadores fiscais e grandes empresários, de acordo com a competência prevista no artigo 109 da Constituição Federal. Ou seja, julgamos os crimes cometidos especialmente pela camada mais rica da população. Será por isso que querem retirar o nosso poder de instrução complementar do novo Código de Processo Penal? Será que é por isso que nos querem amedrontar, nos tirando a vitaliciedade com a absurda, a inconstitucional PEC 505? São perguntas que faço. Ademais, cumprimos quase que milagrosamente 95% do Meta 1, exigido pelo CNJ no ano de 2009, ainda que não tenhamos uma estrutura adequada no segundo grau, em que carecemos de mais desembargadores e ainda juízes nas turmas recursais. No dia de hoje, durante a Semana Nacional de Conciliação, os juízes federais do Brasil estarão mobilizados em defesa da simetria constitucional e da independência da magistratura, pilares do regime republicano e do Estado democrático de direito. Muito obrigado a todos. E a seguir, confira o depoimento de conselheiros nacionais de justiça em defesa da simetria da magistratura com o Ministério Público Federal. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? Zero. Zero? Zero, moleque. Zero. É, pai, é zero. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura zero. Minhas compras saíram de graça. Maravilha. Mas me fala uma coisa. E a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar zero. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura zero. É da Caixa. O direito dos juízes federais à simetria com os membros do Ministério Público Federal já foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto do ano passado. Alguns conselheiros do CNJ chegaram a gravar entrevistas que foram transmitidas durante a mobilização, analisando a decisão do Conselho e defendendo a legalidade da simetria. Confira. Historicamente, no ambiente constitucional, o Ministério Público sempre trabalhou no sentido de obter uma remuneração igual à da magistratura, porque a magistratura, dentre as carreiras jurídicas, era a que tinha a maior remuneração. Posteriormente, com a Constituição de 1988, que foi bem avançada nesse sentido de estabelecer a simetria entre essas duas carreiras jurídicas, veio a definição do teto remuneratório, em que a magistratura passou a ser o parâmetro máximo remuneratório não só da carreira jurídica, mas de todo o serviço público brasileiro, do executivo, do legislativo e do judiciário, como uma forma não só de moralização, como também de transparência da remuneração no serviço público em geral, no nosso ambiente. E a par disso, como o Ministério Público teve a aprovação de sua lei complementar em 1993, em que foram asseguradas algumas vantagens funcionais, a mais do que a magistratura, uma vez que, infelizmente, em relação à magistratura ainda não foi aprovada a sua nova lei orgânica, findou que os membros do Ministério Público possuem uma remuneração superior à dos juízes. E essa inversão, ela ainda ficou mais acentuada com a reforma do Judiciário de 2004, porque ali se estabeleceu em um dispositivo da Emenda Constitucional número 45, que se aplicaria reciprocamente para o Ministério Público as vantagens previstas no Estatuto da Magistratura Brasileira. Acontece que, como nós não tivemos ainda a aprovação do Estatuto da Magistratura Brasileira, conforme a Constituição de 88, o Ministério Público é quem está em situação mais vantajosa. E numa interpretação
sistêmica da Constituição brasileira, só há de se ter como conclusão de que se o legislador derivado, no momento da elaboração da Constituição, da emenda número 45, tivesse apercebido que, na verdade, o Ministério Público é quem está numa situação mais privilegiada em termos de remuneração, ele não teria dito que se aplicaria reciprocamente ao Ministério Público o Estatuto da Magistratura, e sim que eles se aplicariam reciprocamente. Então, fazendo uma interpretação sistêmica dentro desse contexto atual no sistema brasileiro, a conclusão é de que todas aquelas vantagens que estão previstas no Estatuto do Ministério Público também se aplicam à magistratura brasileira, ou seja, os estatutos se aplicam reciprocamente, porque a ideia sempre foi essa de estabelecer a simetria, e não podemos ter, como atualmente está, a magistratura numa situação de desigualdade, até porque subverte a questão do teto remuneratório, porque a magistratura deixa de ser o patamar remuneratório máximo. Com relação à mobilização dos juízes federais, no sentido de debater com maior profundidade com a sociedade brasileira a importância de se estabelecer a assimetria de conformidade com a decisão do CNJ, esse é um instrumento democrático e pertinente para se demonstrar que, na verdade, não está se querendo privilégios, está se querendo propriamente que a magistratura seja respeitada e que seja cumprida a vontade constitucional de estabelecer o Poder Judiciário como a carreira que determina, em atenção aos princípios da moralidade e da transparência, o teto remuneratório em todo o serviço brasileiro. Bom, a importância da simetria aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça em 17 de agosto desse ano, com as carreiras do Ministério Público Federal em um procedimento movido pela AJUF, revestiu-se de grande importância no cenário jurídico nacional, uma vez que carreiras cujas prerrogativas e garantias constitucionais se assemelham têm que adotar uma simetria de caminharem juntas nos mesmos direitos e deveres, porque se nos parece que assim determinou a Constituição. Esta foi a decisão do Conselho Nacional de Justiça por 10 votos a 5, e acredito que tenha sido um grande avanço e uma garantia para a magistratura federal, e que seguramente também deve se estender a todas as carreiras de magistratura do país. O Conselho Nacional de Justiça, numa decisão inédita, no dia 30 de agosto passado, reconheceu a simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, exatamente no tocante à questão remuneratória. O acordo será brevemente publicado e esperamos que o CNJ lhe dê cumprimento imediatamente. Eu gostaria brevemente de comentar que uma das razões que se tem aduzido para contestar essa decisão é de que haveria a necessidade de adição de uma lei complementar, ou seja, a matéria estaria subordinada à reserva de lei complementar. Entretanto, se essa alegação ela for levantada, tiver procedência, ficaria em xeque praticamente a maioria das resoluções editadas pelo CNJ. Eu lembro aqui apenas duas. A resolução número 7, que editou o teto remuneratório, e do nepotismo, melhor dizendo, e a 14 do teto remuneratório. Essas resoluções, se nós formos ver o seu bojo, o seu conteúdo, elas quase que são uma lei complementar, dada a diversidade e amplitude da matéria que ela regulamenta. Portanto, como a magistratura ela é o teto, né, a remuneração dela é o teto, evidentemente que o Conselho pode e deve decidir no sentido de que
a lei complementar que estabelece a remuneração dos membros do Ministério Público, ela se aplica à magistratura. Você vai ver depois do intervalo a participação do presidente eleito da AMB na mobilização dos juízes federais. Nós voltamos daqui a pouco. Até já! E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? Zero. Zero? Zero, moleque, zero. É, pai, é zero. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura zero. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar zero. É isso mesmo. Use seu cartão e se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura zero. É da Caixa. O presidente eleito da Associação dos Magistrados Brasileiros também declarou apoio à luta da AJUF em defesa da simetria durante a mobilização dos juízes federais. Na ocasião, ele reiterou o compromisso de um trabalho conjunto entre as associações. O Ministério Público, ele tem compromissos e tem uma agenda bem diferente de cada um de nós, por isso ele avança mais rapidamente, e nós temos que essas conquistas que outrora estavam sempre capitaneadas por nós, e agora o Ministério Público avançou um pouquinho mais, essa simetria penso que ela é adequada politicamente, ela é juridicamente sustentável, e nós queremos também que a magistratura nacional esteja sempre nos mesmos patamares, que é preciso que nós não nos separemos. Eu tenho dito, e foi lema da nossa campanha, que a casa dividida é a casa caminho da destruição. Portanto, as garantias que nós desfrutamos são garantias do povo a quem nós servimos. Disse muito bem dito o presidente Gabriel Veddi, disse também meu querido e sempre amigo Walter Nunes, hoje conselheiro do CNJ, e eu queria reiterar aqui o compromisso de trabalho da AMB na futura gestão, de caminharmos juntos, para que a magistratura realmente seja fortalecida. Onde a magistratura estiver cabisbaixa, e eu visitei o Brasil inteiro e conversei com juízes federais do Brasil inteiro, e muitas vezes eu sinto que o colega se sente desprotegido em muitos assuntos. Nós queremos caminhar juntos, porque a nossa união fará a força e melhor protegerá a nossa população. Queremos que padrões de altíssima qualidade sejam esses padrões que ditem o nosso caminhar na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar e em todos os ramos da Justiça, porque somando esses esforços todos, que nós vamos mudar esse Brasil. Nós vamos ter um Brasil muito mais democrático. Mas fica aqui o compromisso de trabalho conjunto. Nada vai nos separar de melhorar a magistratura brasileira, de melhorar a jurisdição de todos os ramos do judiciário brasileiro para a nossa população. Apostar na loteria se tornou uma prática cada vez mais popular no Brasil. Milhares de pessoas recorrem à sorte para concorrer a prêmios milionários. Mas você sabe como funciona o sistema de jogos e o que pensa a Justiça Federal sobre o assunto? Confira na reportagem. Toda semana a cena se repete. Filas se formam nas casas lotéricas de pessoas que buscam mudar de vida e se tornar novos milionários. O sonho de todo pobre é enricar, né? Sempre está tentando a sorte, né? A tendência é ajudar a família e quem está precisando por perto. Com certeza vai dar. O superintendente da Caixa Econômica Federal explica como funciona a matemática das loterias, a arrecadação e destinação dos prêmios pagos pela instituição financeira, montante em que, em alguns casos, é acumulada a cada sorteio, podendo ultrapassar a casa dos 100 milhões de reais, como aconteceu recentemente. Nós arrecadamos primeiro, para depois verificar qual vai ser a parcela destinada a prêmio. O objetivo final de loteria é arrecadar recursos para ações sociais do governo.
Desde 1941, chamados jogos de azar estão proibidos no país. Mas este juiz federal esclarece que desde 1967, a União deteve o poder de realizar os jogos de loterias licenciados para a Caixa Econômica Federal. Os jogos das loterias, ainda que sejam jogos de azar, eles não são considerados contravenções penais, porque eles constam de uma exceção expressa na Lei das Contravenções Penais de 1941. Imagina-se que tenha sido aberta a faculdade, né, de explorar o jogo de azar na modalidade de loterias, porque a dinâmica da aposta, a dinâmica do jogo de azar loteria, ela difere substancialmente da dinâmica de tantos outros jogos de azar, né, como, por exemplo, apostas em cassinos e bingos, que remetem ao exercício de um impulso, de uma compulsividade por parte do jogador, né, e que se traduz muito mais nocivo, né, para aquelas pessoas com essa predisposição. A loteria não, a loteria você aposta, né, tem que aguardar o resultado do concurso de prognósticos, né, para só então decidir se você vai apostar de novo. Enquanto que isso leva tempo, né? Você pode fazer uma opção mais refletida do que aquela opção que você faz ante a emoção de haver perdido, né, a aposta que fez em outros tipos de jogos. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. No nosso próximo encontro, você continua acompanhando a programação do Dia Nacional de Mobilização dos Juízes Federais do Brasil. Até lá!